Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais. Venham as águas. Estamos meditando no Evangelho de João e nós já chegamos no capítulo 10. Ontem nós vimos que Jesus é a porta das ovelhas. E hoje nós vamos saber que Jesus também é o bom pastor. No versículo 11 do capítulo 10 diz assim: Eu sou o bom pastor, pois o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Já o mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê o lobo chegando e abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e ele não se importa com as ovelhas. Mas eu sou o bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas e também elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Preciso trazer também estas, pois elas ouvirão minha voz e então haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira a minha vida. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Este mandato recebi do meu Pai. Por causa dessas palavras, houve uma nova divisão entre os judeus. Muitos deles diziam: ele tem demônio, enlouqueceu. Por que vocês ouvem o que ele diz? E outros diziam: este modo de falar não é de um endemoniado. Será que um demônio pode abrir os olhos aos cegos? Esses versículos estão intimamente ligados. Muitas vezes o Senhor Jesus usou a expressão eu sou, um dos títulos da sua divindade. Cada vez que ele a utilizou, ele estava afirmando a sua igualdade com Deus Pai. Aqui ele se apresentou como o bom pastor que deu a vida pelas ovelhas. Normalmente as ovelhas eram chamadas a dar vida pelo pastor, mas o Senhor Jesus morreu pelo seu rebanho. Quando o sangue de uma vítima se derrama, esse pastor foi dirigido pela compaixão para ficar entre nós e o nosso inimigo, e morreu voluntariamente em nosso lugar. Já o mercenário é alguém que serve por dinheiro. Por exemplo, um pastor poderia pagar outra pessoa para cuidar das ovelhas. Os fariseus eram mercenários. Seu interesse no povo foi instigado pelo dinheiro que receberam de volta. O mercenário não é dono das ovelhas. Ao chegar o perigo, ele abandonava as ovelhas à mercê do lobo. Fazemos o que fazemos porque somos o que somos. Pois o mercenário serviu em troca. O mercenário serviu em troca do quê? De pagamento. Existem hoje muitos mercenários. Eles não têm cuidado com as ovelhas. Estão sempre mais interessados no próprio bem-estar do que no bem-estar das suas ovelhas. Existem muitos mercenários na igreja de hoje. Homens que escolhem o ministério como ocupação confortável, sem um verdadeiro amor pelas ovelhas de Deus. No versículo 14, outra vez o Senhor fala de si mesmo como bom pastor, que significa o ideal, o pastor ideal, aquele que é digno, aquele que foi escolhido, o excelente. E ele é tudo isso. Depois ele fala do relacionamento muito íntimo que existe entre ele e as suas ovelhas. Ele as conhece e elas o conhecem. Eis uma verdade maravilhosa. Esse versículo e o anterior formam uma sequência. Ele diz: conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim, assim como o Pai me conhece, eu
e eu também conheço meu Pai. Essa é realmente uma verdade emocionante. O Senhor comparou o seu relacionamento com as ovelhas com o relacionamento que existia entre ele e seu Pai. A mesma união, a mesma comunhão, a mesma intimidade, o mesmo conhecimento que há entre o Pai e o Filho também existe entre o pastor e as suas ovelhas. E Jesus disse: eu dou a minha vida pelas ovelhas. Mais uma vez, temos uma das muitas declarações do Senhor Jesus em que ele antecipa o tempo que morreria na cruz como substituto pelos pecadores. O versículo 16, ele já é uma chave do capítulo inteiro. Ele diz: as outras ovelhas, às quais o Senhor se referia, que eram os gentios. Sua vinda ao mundo foi especialmente em relação às ovelhas de Israel, mas ele também tinha em mente a salvação dos gentios. As ovelhas gentias não eram do aprisco judeu, mas o coração grandemente compassivo do Senhor Jesus alcançou a essas ovelhas também, e ele estava sob compulsão divina para trazê-las para si mesmo. Ele sabia que estariam mais dispostas para ouvir a sua voz. Na última parte do versículo há uma mudança muito importante do aprisco judaico ao rebanho do cristianismo. Esse versículo apresenta uma pequena previsão de que em Cristo judeus e gentios seriam feitos um e que as distinções anteriores entre esses povos desapareceriam. No versículo 17 e 18, o Senhor Jesus explicou o que ele faria para poder trazer tanto os judeus como os gentios escolhidos para si mesmo. Ele contemplava o tempo da sua morte, do seu sepultamento e também da sua ressurreição. Essas palavras estariam totalmente fora do propósito se o Senhor Jesus não fosse se o Senhor Jesus fosse um mero homem. Ele falou em dar a sua vida e resumiu por seu próprio poder. Ele poderia fazer isso porque ele era Deus. O Pai o amava. O Senhor Jesus, por causa da sua prontidão em morrer, em ressuscitar para que aquela ovelha perdida pudesse ser salva. Ele deu a sua vida para reassumi-la de volta. Ninguém poderia tirar a vida do Senhor, pois ele é Deus. Portanto, é maior do que todos os planos assassinos de suas criaturas. Ele tinha autoridade em si mesmo para dar a sua vida e também tinha autoridade para reavê-la. Mas não foram os homens que mataram o Senhor Jesus, sim. Isso é relatado claramente lá em Atos capítulo 2, versículo 23. O Senhor Jesus permitiu que fizessem assim, e foi uma demonstração de sua autoridade para entregar a sua vida. Além disso, ele rendeu o seu espírito, diz João 19:30, como um ato da sua própria força e vontade. Este mandato recebi de meu Pai, ele disse. O Pai, então, o instruíram a que o Senhor desse a vida, e ao ressuscitar novamente dentre os mortos. Sua morte e também sua ressurreição foram atos essenciais no cumprimento da vontade do Pai. Portanto, ele se tornou obediente até a morte e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. E essas palavras do Senhor Jesus, logo quando ele termina, causa novamente uma divisão entre os judeus. A entrada de Cristo no mundo, nos lares e no coração produz espada em vez de paz. Os homens somente conhecem a paz de Deus quando recebem como Senhor e Salvador. O Senhor Jesus foi o único homem perfeito que já viveu. Ele nunca disse uma palavra errada ou cometeu uma ação. Quando ele veio, ele trouxe palavras de amor e também palavras de sabedoria. A depravação do coração do homem era tamanha que dissera que ele tinha um demônio. Estava louco e que não era digno de ser ouvido. Certamente essa foi uma mancha escura na história da raça humana. Outros pensaram de modo diferente. Reconheceram as palavras e também as obras de Jesus como de uma pessoa boa e não de uma pessoa que tinha demônio. Então, Jesus, ele prova
ser o Cristo, o Messias enviado por Deus, por todas as obras que ele realizou. Jesus é o pastor das ovelhas. E o que nós precisamos entender é que as ovelhas do seu pastoreio ouvem a sua voz. Se não estão ouvindo a voz do seu pastor, então não são ovelhas do seu pastoreio. Que nós possamos olhar a nossa vida e pedir ao Senhor que abra os nossos olhos e nossos ouvidos espirituais, que possamos seguir as ordens, a liderança do nosso bom pastor, Jesus Cristo, o pastor das nossas almas. Que Deus abençoe você e até amanhã com as nossas reflexões matinais. Venham as águas. Até lá!